Neste vídeo, revelaremos o poder do sal como uma arma na batalha espiritual. Vamos falar de forma clara e simples para que todos possam entender o uso correto e puro do sal. Preste atenção. Você sabia que existem 3 maneiras de usar o sal para quebrar maldições e trazer bênçãos de abundância? Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos que eles eram o sal da terra? Fique até o final deste vídeo, pois lá eu vou mostrar a resposta e garantir que você ficará surpreso com as revelações sobre o sal como arma espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora da sua vontade, e isso implica que Deus criou o sal com um propósito. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido criado pela poderosa mão de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Essa verdade ressoa em cada grão de sal, em cada gota de água, em cada faísca de fogo. Deus concebeu o sal até mesmo antes da própria vida. Em Gênesis, lemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A Igreja muitas vezes evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos seres humanos, mas também às plantas, aos animais e aos elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem a autoridade para consumir tudo o que toca, enquanto a água tem a autoridade para dar vida. Da mesma forma, o sal foi dado a autoridade para temperar e preservar. O fogo devora, a água dá vida, o sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos refletir profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, ele também não preserva nossa fé em tempos de provação? Quero fazer uma breve pausa para encorajá-lo a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitos de vocês se sentem inspirados e fortalecidos ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura através do uso do sal. Por exemplo, uma irmã viu uma mudança milagrosa em sua vida após ungir suas mãos com sal. Você se sentiu melhor após usar o sal em oração? Conte-nos sua história e como Deus agiu em sua vida através deste poderoso mineral. Vamos continuar com o vídeo. As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Preservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, era usado como moeda na Roma antiga. Funcionários públicos eram pagos com sal, daí a palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. Óleo, pão e vinho desempenham papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns acham que o sal é algo maligno, usado em rituais sombrios. Isso é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade sobre o sal. O spiritual se manifesta no physical. Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Considere o exemplo do óleo. O óleo da unção é mencionado 20 vezes nas Escrituras, era usado no Antigo Testamento para derramar sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes, também sobre o tabernáculo e seus utensílios para marcá-los como sagrados e separados para Jeová. Você pode ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. Mas os judeus eram estritamente proibidos de reproduzir o uso do óleo da unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita para o óleo da unção continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. Não há indicação de que o óleo ou os ingredientes tivessem algum poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus o manda ungir com óleo, faça-o. Vamos refletir profundamente. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos manda ungir com óleo, nós fazemos. Por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. O sal, como o óleo, tem um lugar sagrado quando o usamos de acordo com a vontade de Deus. Mateus 5 diz: Vós sois o sal da terra, não deixemos o inimigo roubar essa verdade de nós. Apenas 4 passagens no Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os enfermos para curá-los. Em Hebreus 1,
Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Esses atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Considere outro exemplo, o cajado de Moisés. Deus concedeu poder ao cajado que Moisés carregava em suas mãos para manifestar seu poder. E Jeová perguntou: o que é isso na tua mão? Moisés respondeu: um cajado. Então Jeová disse: lança-o no chão. Moisés o lançou no chão e ele se transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Por isso, eles acreditarão que Jeová apareceu a você. Os profetas usavam água, sal, óleo, mantos e cajados em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os usavam como ferramentas em atos proféticos. Eles entendiam que o uso cotidiano desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos é baseado na Bíblia. Nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países, se diz é salgado para se referir a alguém com azar, associando-o à feitiçaria, porque se sabe que as bruxas usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. O mal e as pessoas perversas existem. Não há magia branca que venha de Deus. Todo ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é feitiçaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus para seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada do homem. Mateus 4 registra como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Embora estes fossem dados ao homem por Deus, novamente ele o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Mas o homem, por meio de sua desobediência, foi despojado dessa autoridade, permitindo que Satanás usurpasse os reinos do mundo. Vamos refletir profundamente. Estamos cientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito? Lembremo-nos sempre de que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, como está dito em Efésios 6. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após a criação do mineral. A história de Sodoma e Gomorra, relatada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos sem a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado chegaram até o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma estátua de sal. Aqui, o sal foi usado para punir o pecado da desobediência. Não foi Satanás, mas Deus que usou esse mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2, está escrito: tempere todas as suas ofertas de cereais com sal. Não deixe de pôr sal na oferta do pacto do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Aqui, Deus ordena que o homem polvilhe sal em cada oferta. Cada oferta significa que não há exceções e não deixe de pôr enfatiza a perpetuidade desta prática para os israelitas. Salgar as ofertas era obrigatório para purificar as impurezas. Esta passagem revela outra qualidade do sal, a purificação. Em Crônicas, está escrito: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino de Israel a Davi e a seus descendentes para sempre, por uma aliança de sal. Deus estabelece alianças com o homem usando ferramentas simples e naturais como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal, a aliança perpétua. Vimos 3 atributos principais do sal no reino espiritual: purificar, estabelecer aliança e amaldiçoar. Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora, vamos refletir um pouco. Por que a bruxa usa sal para feitiçaria? Elas usam precisamente este elemento porque estão cientes do atributo espiritual que o sal representa, cientes de que é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso que transcende tanto o mundo material quanto o espiritual, e que foi dado essas 3 autoridades específicas, e se usado contra ele, poderia causar danos significativos.
O inimigo tentou fazer os cristãos e o mundo inteiro acreditarem que o sal é um instrumento do mal usado apenas por feiticeiros, mas hoje você entenderá que o sal não é apenas uma ferramenta enferrujada usada no Antigo Testamento e esquecida. Hoje, você saberá que a aliança do sal é eterna, e se os cristãos deixaram de usá-lo, é porque foram astutamente enganados. Hoje é o dia de dizer basta às enganações. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus. Sal e a maldição. No início do estudo, vimos que a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Isso está intimamente relacionado a Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29, menciona: "E as gerações vindouras, os seus filhos que vierem depois de vocês, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra e as doenças com que o Senhor a afligiu, o enxofre e o sal, queimando toda a sua terra. Ela não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela qualquer erva, assim como na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua ira e furor." O enxofre e o sal são símbolos de maldição na terra, impedindo que qualquer erva cresça. O sal, junto com o enxofre, destrói. Agora entenda por que os feiticeiros usam sal. O que originalmente era para a justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus, não porque o sal seja maligno, mas porque abandonamos os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é nossa herança. Se você é um verdadeiro filho de Deus, não deve temer o feiticeiro que usa sal contra sua casa, trabalho ou negócios. Você tem a autoridade para desfazer qualquer feitiçaria e revogar maldições. Sofonias 2 diz: "Portanto, vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, um campo de urtigas e uma cova de sal, e uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e o remanescente do meu povo os possuirá." O sal se relaciona com Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascidos após a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse ato de depravação gerou dois povos perversos que continuamente guerrearam contra Israel. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitos não entendem porque suas famílias enfrentam problemas, casamentos fracassados ou abusos. A raiz pode estar nos atos imorais dos antepassados. Muitas vezes, não entendemos porque há certos problemas em nossas famílias, ou porque nossos filhos não conseguem ter um casamento bem-sucedido, porque há estupradores e vítimas no ambiente familiar, mesmo sendo cristãos. Isso é, sem dúvida, uma situação lamentável. A causa pode ser a degeneração herdada através dos atos imorais de nossos antepassados. Para libertar seus filhos dessas maldições, o versículo anterior de Sofonias oferece uma resposta. Pegue o sal consagrado a Deus e repita esta oração: "Meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me dar a sua palavra. Perdoe os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Perdoe a depravação sexual da minha família. Hoje, eu tomo o sal consagrado ao seu altar e seco o mal que até hoje sobrecarregava minha família. Eu espalho o sal sobre meu ventre. A desolação deixou o lugar onde o pecado de Sodoma e Gomorra habitava. De hoje em diante, eu deixarei toda a maldade para que sua verdade, sua piedade e sua misericórdia reinem sobre mim e minhas gerações. Em nome poderoso de Jesus, amém." O sal é o único elemento na Bíblia usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma arma de Deus herdada por seus filhos, mas o inimigo a usa contra nós. Não tenha medo. Jesus disse: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como será ele restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser lançado fora e pisado pelos homens." Na Bíblia, o sal aparece em contextos tanto de maldição quanto de bênção. O Salmo 107 diz: "Ele transformou rios em deserto, fontes em terra seca, e terra frutífera em estéril, por causa da maldade dos que nela habitavam." O sal marca terras áridas como punição pela maldade. Os cristãos raramente usam sal para amaldiçoar, o que é bom, pois devemos ter amor genuíno. No entanto, um filho de Deus deve saber quando usar sal para a guerra e quando para a paz. O sal é uma arma tanto de guerra quanto de paz. Aqui, nós concentramos no sal como arma de guerra. Um exército é feito para a proteção de um país e será usado no momento oportuno,
quando um invasor tentar tomar o território à força. Enquanto os invasores não tentarem tomar o país, o exército permanece em estado passivo, mas sempre preparado para a guerra. Infelizmente, na guerra espiritual, o inimigo já está atacando o território cristão, e o sal deve ser usado para amaldiçoar o exército do inimigo. Pegue o sal consagrado a Deus e espalhe-o em sua casa, seu bairro, sua cidade. Agora, convido você a fazer esta oração com autoridade. Meu Pai, Deus de Israel, hoje eu tomo o sal da aliança e espalho-o por toda a minha cidade, casa, bairro, igreja, e seco todas as obras do inimigo, toda feitiçaria, toda idolatria. Desfaço todos os pactos que o feiticeiro e a bruxa fizeram sobre esta cidade e dou um ultimato ao feiticeiro. Se ele não se arrepender de todo o seu mal, ele próprio cairá sob a poderosa mão do Deus vivo. Eu amarro o homem forte em nome de Jesus e amarro todo espírito de vingança que deseja vir contra mim e os meus, e de hoje em diante, para sempre, a maldade nunca mais se levantará nesta cidade. Em nome de Jesus, que seja escrito e que seja feito. O sal é poderoso. Eliseu foi até a fonte das águas, jogou sal e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Este é o versículo mais lembrado sobre o sal. Eliseu, um homem com porção dobrada do Espírito, usou o sal que Deus lhe deu e curou as águas em nome do Senhor. Ezequiel 4 diz: Quando terminares de fazer a expiação, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro sem defeito. Os sacerdotes o aspergirão com sal e o oferecerão como holocausto ao Senhor. Os animais oferecidos a Deus tinham que ser purificados com sal antes de serem queimados. Isso mostra a importância do sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Pense em dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus como oferta ou dízimo. Você sabe onde esse dinheiro esteve? Talvez nas mãos de ladrões, assassinos, contrabandistas, prostíbulos, casas de feiticeiros, etc. O sal consagrado a Deus é uma arma de purificação capaz de purificar o dinheiro que você traz ao altar. Regra de ouro: se você quer consagrar o sal para Deus, leve-o com reverência e respeito. Se você comprar sal para consagrar, compre um pacote inteiro e dedique 100% ao serviço de Deus. Use este sal apenas e exclusivamente para honrar a Deus. Você não pode usar um pouco para Deus e outro pouco para cozinhar. Entenda que você comprou o sal apenas para ser usado no altar. Assim como você dedica o sal comprado apenas para Deus, assim deve ser o recipiente que você usa. Não procure uma garrafa velha em casa. Compre um novo recipiente e dedique-o especialmente para honrar a Deus. Essa mesma regra deve ser aplicada com o óleo. Muitas igrejas, ao receberem dízimos e ofertas, polvilham sal sobre eles e oram a Deus para que sejam purificados de toda impureza, como explicado em Levítico 2. E embora nem todas as igrejas pratiquem este ato profético, há pessoas que entendem que o trabalho de suas mãos deve ser puro. Portanto, antes de dar seu dízimo, eles o limpam em casa, usando o sal que foi consagrado para essa tarefa. A aliança, como está escrito em Números 18, diz: Todas as ofertas levantadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu dei a você, e a seus filhos e filhas com você, por estatuto perpétuo. É uma aliança de sal para sempre diante do Senhor para você e para a sua descendência. Estamos lendo a mesma Bíblia. Aqui diz uma aliança perpétua de sal. A aliança do sal continua válida hoje e continuará para aqueles que honram a Deus. E você pode dizer: mas isso foi para os israelitas. Bem, eu digo a você que você é um ramo enxertado sob o amor do mesmo Pai, que dá àqueles que o buscam nas Escrituras Sagradas. O sal, por suas qualidades como conservante, simboliza durabilidade e lealdade, o eterno, e é usado como sinal da aliança. A essência de uma aliança é que ela seja perpétua, e, portanto, o sal é um símbolo apropriado para isso. No Oriente, porque o sal prevenia a decomposição, tornou-se um símbolo da estabilidade e permanência da amizade. De acordo com antigos costumes, um laço de amizade era estabelecido comendo sal. Tomar sal e colocá-lo em uma refeição compartilhada entre duas pessoas é uma garantia de amizade duradoura, uma promessa de fidelidade perpétua que garante a solidariedade contínua das partes envolvidas.
Duas pessoas que compartilharam uma refeição temperada com sal se comprometeram a não trair ou prejudicar uma a outra. Dizia-se que sempre que alguém comia, através de uma refeição, o sal de um homem, eles se tornavam amigos para a vida. O Eterno queria que cada sacrifício fosse um lembrete do relacionamento com Ele. Quando alianças eram feitas, as partes frequentemente comiam juntas, incluindo sal, que denotava lealdade e fidelidade perpétua à aliança celebrada. Portanto, entendia-se que uma aliança de sal deveria ser cumprida sem falhas. Números 18 menciona que o não cumprimento ou traição da aliança de sal era frequentemente punível com a morte. Certa vez, um historiador americano estava pesquisando em uma cidade no Oriente Médio e, sem perceber, a noite caiu sobre ele. Sabendo como aquelas estradas eram perigosas à noite, ele decidiu se aproximar de uma das tendas ao longo do caminho. É provável que essa tenda que ele encontrou pertencesse a pessoas que roubavam viajantes que se perdiam, mas ele não se importava. A noite estava fria, e o perigo espreitava. O americano, aproximando-se da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade para onde ele estava indo ainda estava longe e que era muito perigoso continuar na estrada à noite, pois ele poderia se perder ou pior. O homem da tenda lhe disse: "Você não sabe que sou um ladrão? Como sabe que não vou matá-lo e roubar o que você carrega?" "Sim, eu sei que você é um ladrão", disse o viajante, "mas farei uma aliança de sal com você." Então, o ladrão respondeu: "Venha, passe, abençoado do Senhor, e sente-se." O ladrão colocou o pão na mesa e temperou com sal, e ambos comeram. Na manhã seguinte, o americano se levantou, e o ladrão estava vigilante na tenda, cuidando dos pertences de seu hóspede. O ladrão contou os pertences do viajante e os devolveu gentilmente. O americano entrou em seu veículo e continuou sua jornada escoltado pelo ladrão, que o acompanhou e o protegeu até a cidade de destino. O ladrão sabia que fazer uma aliança de sal com o homem é um serviço a Deus e ele a honrará até o dia em que morrer. A aliança de sal no Oriente ainda é válida hoje e é um acordo mútuo válido até o fim dos tempos, mesmo após a morte de um dos participantes. Um comerciante vai ao campo para comprar 100 ovelhas, mas ao chegar, percebe que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vendê-las todas. O comerciante percebe que não tem dinheiro suficiente para comprar todas. Então, o pastor lhe diz: "Vamos fazer uma aliança de sal com a promessa de que eu lhe darei as 300 ovelhas e você, dentro de 60 dias, me pagará pelas 200 restantes." Ambos concordam e comem uma refeição temperada com sal. O comerciante leva as 300 ovelhas. 30 dias depois, o comerciante morre, mas seu filho estava ciente da aliança que seu pai tinha com o pastor. Nos 60 dias, o filho do comerciante honra a aliança que seu pai fez com o pastor e paga o restante do dinheiro devido. Quero que você entenda isso claramente. A aliança de sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem, uma relação equilibrada. Você não pode dizer ao Senhor que está fazendo uma aliança com Ele e depois viver como quiser. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que ele será seu filho e ele, seu pai. No entanto, deve-se lembrar os mandamentos de seu Deus. Êxodo 20 fala do Vale do Sal, onde a vitória pertence àqueles que lutam por sua bênção. De acordo com 2 Samuel, Davi se tornou famoso quando voltou de derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal. Ele mesmo matou 10.000 edomitas no mesmo vale, e assim a batalha continuou, chamando-o pelo nome que ainda hoje mantém. Esforçando-se, Amazias reuniu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. O Vale do Sal é onde os israelitas derrotaram seus inimigos em 2 ocasiões, a primeira sendo a vitória de Davi sobre os 18.000 arameus. Os estudiosos não conseguem identificar o local exato descrito, mas Samuel nos conta que lá Davi foi exaltado por seu povo por conseguir uma vitória incomum em guerras. Que batalha difícil esperava por Davi, com tantos inimigos contra ele e um exército maior que os israelitas. Mas, talvez, Deus estava com ele. De fato, Davi alcançou a vitória no Vale do Sal, derrotando os 18.000 soldados. Mas quero explicar algo sobre este breve relato. Se você não lutar suas batalhas, você não vencerá. Muitos de nós crescemos ouvindo a frase "Deus luta nossas batalhas", mas isso é uma meia-verdade. Deus venceu a guerra, tudo está feito, mas você deve lutar suas próprias batalhas, lutar por suas bênçãos.
É um mau hábito que os cristãos modernos adquiriram, de apenas orar e clamar. Deixe-me dizer que Jesus é a palavra feita carne, e que suas palavras foram acompanhadas de ação. Ele se dedicou apenas a orar? Certamente não. O mestre, como Davi, sabia que as batalhas são enfrentadas colocando em prática a fé professada. Sim, é um fato que devemos orar, jejuar e louvar, mas também é um tempo para colocar em ação o que acreditamos de coração. Para o israelita, o sal é muito importante. Com o sal, a aliança de Deus com o homem foi selada, com o sal as ofertas foram purificadas, com o sal se podia abençoar ou amaldiçoar. Mas naquele dia, Davi teve que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal da aliança estava sobre sua cabeça, e que a vitória viria da mão de Jeová. Agora, você que deseja as bênçãos de Deus, o que você faz para alcançá-las? Você espera sentado ou apenas ora em casa e espera que Deus apareça? Você só se congrega na igreja e se contenta com isso? Nós, cristãos, tendemos a esperar a resposta de Deus e isso é tudo. Não queremos fazer sacrifícios, não queremos fazer nada além do estritamente necessário para sermos considerados bons crentes. Somos conformistas, mas não agradecidos. Queremos alcançar as maiores bênçãos com o menor esforço. O que um cristão deve fazer para alcançar suas bênçãos? A resposta é fácil: lutar por elas. A história de Davi é um exemplo de que o sal pode abençoar ou amaldiçoar. Se você vai para a batalha pronto para vencer, o sal será para a bênção. Se você vai para a batalha com a ideia de que faz o que pode, então o sal será sua desgraça. Assim funciona o feiticeiro. Se um feiticeiro amaldiçoa sua casa com sal e você não é consagrado a Deus, essa maldição cairá sobre você. Mas se você entende que o sal é uma arma feita para você e honra a Deus sendo fiel, então nenhuma praga nem maldição tocará sua casa. Um cristão deve orar, jejuar, consagrar-se, ser justo, piedoso e reto diante de Deus, vivendo espiritualmente. Se alguém não vive no reino espiritual, então algo está faltando na vida. O sal é o começo desta luta. Em muitas ocasiões, Jesus curou apenas com sua palavra, mas outras vezes ele usou atos proféticos, demonstrando que ele era o Filho do Criador de tudo. Em João 9, é relatado que, passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este homem nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Ele lhe disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Talvez você ainda não entenda o que estou tentando explicar, então darei alguns exemplos de plantas. Sabemos que Deus criou tudo o que existe e que tudo foi feito para a sua glória. Entre tudo o que foi criado, há plantas que foram feitas para curar o corpo humano e animal, e algumas têm propriedades para curar doenças graves. Muitos dos medicamentos de hoje são derivados dessas plantas, como a aspirina e a morfina. Agora, as plantas são espirituais ou materiais? Claramente, você diria que são materiais, pois pertencem ao mundo físico que conhecemos. Mas e se eu lhe dissesse que as plantas começaram sua existência no mundo espiritual? No início da existência, não havia nada, apenas um grande vazio, e então, de repente, tudo foi criado. Gênesis. O mundo físico que conhecemos é o resultado de trazer o espiritual para o material. Primeiro, existia no pensamento de Deus e então foi formado no mundo mortal. Nas palavras de Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses do ventre te santifiquei. Jesus é espírito feito carne. Quando transferimos o espiritual para o mundo material, é quando ocorrem os milagres. O sal é apenas sal até que se une ao espiritual e, no espiritual, é aliança, limpeza, bênção. O próprio Jesus uniu o espiritual ao físico. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. A terra é apenas terra, é claro, mas do pó da terra o homem foi criado. A saliva é apenas saliva,
mas também é água, e a água foi criada para dar vida. Jesus reconhece isso e, através de sua autoridade, une o espiritual ao material para provocar um milagre. No entanto, há um ponto-chave nisso, e está em João 9. Ele lhe disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, ponto. Então ele foi, lavou-se, e voltou enxergando. A ação completou o milagre. Obediência e ação produzem bênção. Resumo final. O sal tem sido usado como uma ferramenta de guerra desde os tempos do Antigo Testamento, representando a aliança entre Deus e Davi. Foi usado para purificar ofertas e condenar lugares marcados pelo pecado. Symbolicamente, o sal representa o eterno. É usado para purificar, amaldiçoar e estabelecer alianças. Seu manuseio deve ser meticuloso e puro, desde a compra, dedicando e usando utensílios novos reservados apenas para esse propósito. Ao usar o sal, o crente deve estar dedicado a Deus e viver como um verdadeiro filho da fé. O sal é usado em áreas afetadas por maldições de bruxas, pecado e mal humano, em lugares onde espíritos malignos se recusam a sair, orando e intercedendo durante o ato e restringindo qualquer espírito de vingança. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção passadas de geração em geração, aplicando-o sobre o ventre e renunciando a qualquer laço ancestral. Deve também ser espalhado sobre os dízimos e ofertas apresentados no altar, orando por sua purificação. Em casa e em lugares consagrados, o sal é espalhado para afirmar que estão protegidos pela graça divina e que nenhuma entidade maligna ou feitiço tem poder sobre eles. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não traição ou dano, estabelecendo um laço de confiança e lealdade eterna. No entanto, o sal não terá efeito sem fé e compromisso com Deus. Aviso final. Você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer em Números 21? Após deixar o Monte Hor, a caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo ficou desanimado e falou contra Deus e Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? Não há pão nem água, e detestamos este miserável alimento. Então, Jeová enviou serpentes venenosas entre o povo, e elas mordiam o povo. Muitos israelitas morreram. O povo veio a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra Jeová e contra você. Ore a Jeová para que ele retire as serpentes. Moisés orou pelo povo, e Jeová disse a ele: faça uma serpente de bronze e coloque-a em uma haste. Qualquer um que for mordido poderá olhar para ela e viver. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Sempre que alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, vivia. Deus foi misericordioso com seu povo, fornecendo um instrumento visível para que os israelitas pudessem olhar para ele e serem salvos do veneno. Mas a história não termina aí. O povo de Deus mais tarde se corrompeu novamente. Em 2 Reis 18, o rei removeu os altos, quebrou as colunas sagradas, cortou os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquele tempo os israelitas queimavam incenso a ela e a chamavam de Neusha. O rei Ezequias destruiu a serpente porque o povo de Israel esqueceu que o milagre veio de Deus e não de uma estátua. O mesmo é verdade com o sal. Ele deve ser um instrumento a serviço dos filhos de Deus, não reverenciado ou usado de forma frívola. O sal é um meio de manifestar a autoridade de Deus. Seja correto, seja um servo fiel, e não cometa o mesmo erro dos israelitas. Use as ferramentas de Deus corretamente, e você sempre terá o favor do seu Pai Celestial. Seja abençoado. Bendito. Não viva em queixas, lamentações ou autopiedade. Você é um guerreiro em tempos de guerra, e o único objetivo é seguir em frente. Não há como voltar atrás. Um cristão nunca retrocede. Um cristão é fiel ao seu Deus nos bons e maus momentos. A fé nunca deve enfraquecer. Se você é cristão, viva sobrenaturalmente. Se o poder espiritual do sal na Bíblia o impressionou, imagine o vídeo que aparece na tela, clique nele e descubra o que a Bíblia diz sobre tatuagens. Deixe sua opinião sobre o tópico do vídeo nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários.
Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui, e que Deus o abençoe.